Segunda Crônicas, capítulo 21, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Depois, Josafá descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. E seu filho Jeorão reinou em seu lugar. Ele tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai lhes tinha dado muitos presentes de prata, ouro e objetos preciosos, juntamente com cidades fortes em Judá. Mas deu um reino a Jeorão, porque ele era o primogênito. Quando Jeorão assumiu o reino de seu pai e se fortaleceu, matou todos os seus irmãos à espada, e também alguns dos chefes de Israel. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe, e fazia o que era mal diante do Senhor. Porém, o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram um rei para si. Então Jeorão foi atacá-los com os seus chefes e com todos os seus carros. Ele se levantou de noite, derrotou os edomitas que tinham cercado a ele e aos capitães dos carros. Mas os edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbna também se revoltou contra o seu domínio, porque ele havia deixado o Senhor Deus de seus pais. Ele também fez altares nos montes de Judá, levou os habitantes de Jerusalém à prostituição e fez Judá se desviar. Então lhe veio uma carta da parte do profeta Elias, que dizia: assim diz o Senhor, Deus de teu pai Davi, porque não seguiste os caminhos de teu pai Josafá e os caminhos de Asa, rei de Judá, mas seguiste o caminho dos reis de Israel, e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem com a prostituição da família de Acabe, e também mataste teus irmãos da família de teu pai, que eram melhores do que tu, o Senhor mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e terás uma grave enfermidade, isto é, um tumor no intestino, que aumentará a cada dia até que este saia por causa do tumor. O Senhor despertou a ira dos filisteus e dos árabes, que habitam próximo aos etíopes, contra Jeorão. Estes atacaram Judá e saquearam-na, levaram todos os bens que se encontravam no palácio real, e também seus filhos e mulheres, de modo que nenhum filho ficou, senão Acasias, o mais novo. Depois de tudo isso, o Senhor feriu seu intestino com uma enfermidade incurável. Passado um tempo, depois de 2 anos, o intestino saiu para fora por causa da doença, e ele morreu dessa horrível enfermidade. O seu povo não queimou nada em sua honra, como havia feito para seus pais. Ele tinha 32 anos quando começou a reinar.
e reinou 8 anos em Jerusalém, morreu sem deixar saudades, e o sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Morreu sem deixar saudades. Senhor amado, tem misericórdia de nós. Como Israel, Senhor, a igreja, nós, a igreja, somos tão teimosos e tantas vezes de Ti nos afastamos. Mas, Senhor, eis aqui a Tua palavra e ensinos tão ricos para nos servir de exemplos. Faz com que o nosso coração e não só os nossos ouvidos ouçam a Tua palavra, Senhor. Tem misericórdia de nós, fala conosco. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Nós, meus irmãos, temos estudado as doutrinas. E muitas vezes as pessoas perguntam: por que estudar sobre a natureza e os atributos de Deus? Quando você lê o livro de Crônicas, o primeiro e o segundo, você tem a resposta. Porque o lidar de Deus com o seu povo, através da história, é uma prova de que Deus é quem Ele revelou ser. Os atributos de Deus não são enfeites, não são brincos, não são adereços que enfeitam, são qualidades do seu ser. E quando você se relaciona com Deus, você tem que saber com quem você está lidando, em que terreno você está pisando, porque Ele é o Deus vivo e verdadeiro, Ele não é um ídolo. E a história que Crônicas, o cronista provavelmente foi Esdras, o escritor de 1ª e 2ª Crônicas, ele se importa tão somente ao contrário de reis, com o reino do sul, com Judá. O livro de Crônicas cobre aproximadamente 350 a 400 anos de história. Cobre 20 reis que sucederam a Davi no trono. E nesse lidar de Deus com o seu povo, você observa o que Deus fez por causa de quem Deus é. Quando uma pessoa mente, é porque o caráter dela é um caráter de mentiroso. E o mentiroso em caráter, ele será um mentiroso na prática, porque nós fazemos as coisas de acordo com aquilo que nós somos. Então, quando você estuda Crônicas, você aprende com a história o agir de Deus, determinado por sua natureza, por quem Deus é. Por isso você tem que olhar a história da sua vida, a história da sua família, a história da sua igreja, para perceber, porque o cronista, ele escreveu história do ponto de vista espiritual. Cobrir 4 séculos em um único livro seria impossível se ele não tivesse selecionado o material que lhe interessasse. E porque ele rejeitou certos fatos e não outros, porque ele tinha um propósito espiritual e teológico, porque ele entendia que a história, ela está cheia de lições. Ele entendia e interpretava a história espiritualmente, teologicamente, para que o povo de Israel entendesse o que estava lhe acontecendo. O livro de 1ª e 2ª Crônicas é um dos últimos livros a terem sido escritos no Velho Testamento. Ele foi escrito provavelmente por Esdras, no fim do exílio e no início do retorno para Jerusalém. E é claro que aquelas gerações estão dizendo: por que tudo isso nos aconteceu? Como explicar essa derrota, essa miséria, essa desgraça que nos abateu? Eles voltam para a terra prometida, encontram uma cidade incendiada, o templo queimado, destruição, não há agricultura, um povo pobre na miséria.
E eles se lembram dos relatos de outrora, do magnífico templo, dos palácios, de como Jerusalém, Judá, no passado, havia sido uma grande nação, com domínio sobre todos os outros povos ao seu redor. O que explica toda esta derrota? O que explica tudo isso? O livro de Crônicas é para ajudar os exilados a entenderem o que aconteceu. É para ajudar a eles a recomeçar a vida, mas não cometam os mesmos erros do passado. Aqui está uma história, são 4 séculos, 400 anos de história, com exemplos fartos de como Deus lida com o seu povo. E meus irmãos, tem gente que não quer aprender de jeito nenhum. Seus olhos estão vendo, mas não querem enxergar. Os ouvidos estão ouvindo, mas não querem escutar. E vivem dando murro em ponta de faca. E muitas vezes se perguntam, por que a minha vida é assim? Não entendem, não interpretam espiritualmente as suas vidas. Já nos tornamos cristãos secularizados. Nós não buscamos explicações espirituais e teológicas para as nossas vidas, porque para nós tudo é coincidência, tudo é acaso, as coisas são assim mesmo. Mas, meus irmãos, tudo tem sentido. E algum sentido que nos escapa é porque Deus reservou para Ele mesmo. Um dia na eternidade, quem sabe, nós compreenderemos. No entanto, a história foi registrada. Não foi só para nos informar que depois desse rei veio o outro, e depois desse outro veio o outro. Não é mera informação. O cronista quer mostrar nessa sucessão de reis que o que Deus prometeu, Deus cumpriu. Deus não falhou. Quando o povo foi fiel, Deus abençoou. Quando o povo foi infiel, Deus amaldiçoou, como Ele disse que faria. Logo, o livro de Crônicas exalta a palavra de Deus. O livro de Crônicas exalta o atributo da justiça de Deus. Nós vamos ver no texto. Ele exalta a fidelidade de Deus. Ele fez um pacto com Davi. E não importa se os que estão do outro lado não vão cumprir, Ele não falhará. Nós vamos aprender sobre a soberania de Deus, o controle sobre os povos. Tudo está em suas mãos. Por isso, você, ao estudar o livro de Crônicas, talvez ele não diga, olha, veja aqui a natureza ou o atributo da justiça de Deus, mas no lidar de Deus com as pessoas, ele revela que é justo, que é soberano, que é fiel. Irmãos, leiam o Novo Testamento e contem quantas vezes os apóstolos usarão a frase, não vos enganeis. Conte. Várias vezes. Sabe por quê? Porque a pior mentira, eu já disse isso para os irmãos, é aquela que eu conto para mim mesmo. Quando os outros me enganam com a mentira é uma coisa, mas eu me engano com as próprias mentiras que conto para mim mesmo e eu acredito nelas. E a Bíblia diz, não vos enganeis, parem de se enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Ora, Josafá foi um rei maravilhoso. Ele empreendeu várias reformas. Deus o usou. Ele foi fiel. Ele foi uma bênção. Mas ele, como eu e você, era pecador. E ele cometeu um grave erro. Ele fez uma aliança com quem? Com Acabe. Se os irmãos lerem Reis, verão quem foi Acabe e Jezabel. Verão, à luz da palavra do profeta Elias, quem era aquele casal maligno, Acabe e Jezabel. E ele fez aliança com aquele casal. E o profeta do Senhor diz, devias ajudar o ímpio, devias amar aqueles que odeiam o Senhor. Josafá esqueceu do Salmo 1. Seus filhos esqueceram o Salmo 1. E eles fizeram uma aliança. A aliança
o compromisso que Josafá fez com Acabe só trouxe destruição à sua família e muita dor. Por isso, cuidado com as amizades, cuidado com as alianças, cuidado. Dize-me com quem tu andas e eu te direi quem és. Dize-me com quem tu andas. As pessoas com quem você faz aliança revelarão como você está. Eu fui procurado há anos atrás por um homem muito abatido, choroso, dizendo: pastor, a minha esposa adulterou e eu a amava muito e ainda amo, mas não consegui perdoar. Continuei convivendo, mas se tornou impossível a convivência, porque eu não aceitava e não perdoava. E ele disse: o culpado sou eu. Eu não a consegui perdoar, mas o culpado do adultério dela sou eu. Sabe por quê? Porque eu sou crente, e eu fiz amizades com ímpios, e gostava todo sábado de sair com estas pessoas para tantos lugares, me divertir. Fui eu quem levei essas pessoas para dentro da minha casa, gente ímpia, e um desses meus amigos, devagarinho, água mole em pedra dura, em nossos encontros, bebidas, eu não bebia, mas eles bebiam, e eu sou educado, eu não ia deixar de servir bebida para eles, e nós saíamos e nos divertíamos juntos. Vários domingos eu podia estar na igreja, não estava, e ela caiu em pecado com ele. O culpado fui eu. Eu não tinha que ter deixado de adorar a Deus, e eu não dei ouvidos à palavra de Deus. Eu levei o mal para dentro da minha casa. Eu expus a minha esposa e os meus filhos às más companhias e corromperam os bons costumes. E foi isso, meus irmãos, que Josafá fez, porque ele fez com que o seu filho mais velho casasse com a filha de Acabe e Jezabel. E através do casamento de duas famílias reais, do príncipe e da princesa, ela veio morar com ele, certo? E o que aconteceu? As más companhias corrompem os bons costumes. Josafá morreu, mas os irmãos observem que antes de morrer, ele deu prata, ele deu ouro e deu cidades para todos os seus filhos. Em vida, ele distribuiu as riquezas e as cidades, para não ter briga. Era um homem sábio, mas o trono ele deu para o filho mais velho, primogênito. Tinha que ser assim. E a Bíblia diz, meus irmãos, que este irmão mais velho, depois que ele se assentou no trono, que ele se firmou, o que ele fez? Ele matou todos os seus irmãos, filhos do seu pai. E a Bíblia diz que por influência da sua esposa, a filha de Acabe e Jezabel. Acabe e Jezabel queriam controlar o reino do sul. Por isso tentaram matar Josafá numa armadilha, mas Deus o livrou. E Acabe morreu no campo de batalha. Josafá voltou em paz. Mas ele agora tinha uma nora, que estava sob a influência de Jezabel. E esse homem, meus irmãos, sob a influência da sua esposa, ele negou ao seu Deus e traiu a sua família. Matou todos os seus irmãos para ficar com as cidades, com o ouro, com a prata, e para que não tivesse ninguém para ameaçá-lo. Muita gente mede os outros por si, e ele imaginou: se um irmão meu estivesse no trono, eu o derrubaria. E quando a gente mede os outros, quando você avalia os outros pela sua própria maldade, você pensa assim: vai fazer comigo, antes que faça comigo eu faço com ele. E ele imaginou que poderia haver uma revolta, e ele poderia ser morto. Então antes que me matem, eu mato. E assim às vezes nós injustiçamos as pessoas, porque nós medimos elas por nós mesmos. E foi o que ele fez. Irmãos, como as pessoas são influenciáveis. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando Deus diz para não andar na companhia dos ímpios, é porque Deus sabe o quanto nós somos influenciáveis e o quanto
nós mudamos. Tem rapaz que casa com a moça, muda completamente. Tem moça que casa com um rapaz, muda, despreza a família. Irmãos, eu já vi isso. São 26 anos à frente de igreja. Eu já vi rapaz querer ajudar os pais financeiramente e a esposa não deixar de jeito nenhum. Ciúmes. Como nós mudamos. Eu já vi pai e mãe chorar, dizer: estou surpreso, estou surpreendido, desconheço meu filho ou a minha filha. Ou porque amizades que não prestam e transtornam a cabeça da pessoa. Por isso a palavra de Deus, o próprio Deus, ele não aceita casamento misto. Não vá casar com gente que não é de Deus. Não se coloque debaixo de julgo desigual, não dá certo. Trevas não têm comunhão com a luz. E sabe o que acontece? Via de regra, os crentes sucumbem e o mal domina. E foi o que aconteceu. Não foi Jeorão quem influenciou a mulher. Foi a mulher que o influenciou. Nós temos que admitir. As pessoas dizem assim: ninguém faz a minha cabeça. Faz sim. Nós somos muito mais influenciados e persuadíveis do que imaginamos. As pessoas fazem a nossa cabeça, nos influenciam e a pessoa não percebe. E os pais dão tudo por um filho, vem um colega ou uma coleguinha e vira a cabeça da pessoa, e a pessoa fica contra os pais, que amam e fazem tudo para os filhos. Assim é o coração humano, meus irmãos. Por isso a palavra de Deus, Deus nos conhece, e Ele diz: não se associe com o ímpio. E porque Jeorão se associou, meus irmãos, com ela. Veja o versículo 4, por favor. 2 Crônicas 21:4. Quando Jeorão assumiu o reino de seu pai e se fortaleceu, ele não era bobo, matou todos os seus irmãos à espada e também alguns dos chefes de Israel. Vejam os irmãos, versículo 6. Ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe. Por quê? Porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante do Senhor. A história está sendo contada para aqueles que estão saindo do exílio e que estão voltando para a terra prometida. Os irmãos lembram de Neemias e Esdras, que ao chegar na terra, eles saíram casando com as mulheres da terra, e que houve um clamor, e eles tiveram que mandar embora as suas esposas. Os irmãos já leram isso? Claro. Será que eles não estão aprendendo com a história? Esse livro foi escrito no final do exílio e no início da volta à Terra Santa. Meus irmãos, está aqui. E Crônicas está mostrando que a associação com o ímpio só terminou em destruição. Mas mesmo assim o povo casou com as mulheres da terra. E foi preciso que Neemias e Esdras, com muita autoridade, mandassem acabar aqueles casamentos. Porque nós não queremos aprender com a palavra de Deus. E vem o sofrimento. E muita gente diz assim: por quê? Porque não quer ouvir o Senhor. Meus irmãos, esse homem matou seus irmãos, mas Deus é justo. Ele queria poder, riqueza, e Deus, meus irmãos, fez com que todos os filhos dele fossem raptados e provavelmente mortos, e ele perdeu todas as riquezas, todos os bens. Tudo o que ele fez com os outros, Deus fez com ele. E Deus só deixou um filho, Acasias. Os irmãos já saberão por quê. Apenas um. Como ele ficou para Josafá. Se Josafá tivesse vivo, sabendo que os seus filhos foram brutalmente assassinados, ele diria: por que que eu me associei com Acabe e Jezabel? Por quê? Cuidado com as pessoas com quem você convive e expõe a sua família. Não faça aliança com ímpios. Não dá certo. Irmãos, verso 7 é a razão porque Deus não deixou que todos os filhos de Jeorão
fossem mortos. Porém, o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, por causa da aliança que havia feito com ele, e porque havia prometido manter uma chama acesa para sempre entre seus descendentes. Deus fez um pacto. Davi disse para Natã: eu moro num palácio, e a arca do Senhor, entendas? Não, eu vou construir algo extraordinário para a arca do Senhor, é o templo do Senhor. E o Senhor disse: foi bom a tua decisão, foi boa, mas será o teu filho que construirá. Mas eu vou fazer uma casa, eu te darei uma descendência, uma dinastia. E Deus prometeu a Davi que não faltaria alguém da sua descendência para sentar-se no seu trono, e um deles teria um reino para sempre. E o texto diz que Deus manteria uma chama acesa para sempre, até que veio o descendente de Davi, Jesus de Nazaré, a luz do mundo, que essa chama que nunca se apagou e nunca se apagará, o Messias, o ungido prometido. Por isso, meus irmãos, os irmãos vão ver aqui, e a história comprova, e lembrem-se, provavelmente no tempo de Ageu estava acontecendo algo lá na Babilônia com Esther. É mais ou menos na mesma época. O que estava acontecendo? O propósito de exterminar da face da terra a raça judaica. Por quê? Porque Satanás, meus irmãos, sabia do pacto, sabia da promessa de que um descendente de Davi reinaria para sempre e seria o Messias. Por isso, sempre se tentou exterminar essa raça, porque de trás da maldade do homem estão as influências malignas. Por isso, Jeorão fez isso, e Deus só não deixou que toda a descendência de Jeorão fosse morta, porque ele matou todos os seus irmãos. Só tinha ele agora e seus filhos. Ora, todos os seus filhos foram levados cativos e mortos, mas Deus deixou um, Acasias, para cumprir a promessa que ele fez a Davi. Ele prometeu que manteria uma chama acesa. Vamos no Salmo 89, para que os irmãos observem. Salmo 89, depois com calma os irmãos leiam, e os irmãos observem que o título é A Aliança de Deus com Davi. Cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca proclamarei tua fidelidade a todas as gerações. Direi, teu amor será renovado para sempre, tu confirmarás tua fidelidade até nos céus, dizendo, fiz uma aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei tua descendência para sempre, e firmarei teu trono por todas as gerações. Só por esta razão, a promessa de Deus, os irmãos estão vendo o atributo da fidelidade. Deus é fiel. Quando Deus promete, Ele cumpre. Vejam de 18 a 20, porque o Senhor é nosso escudo, e o Santo de Israel é nosso rei. Naquele tempo, falastes ao teu santo em visão e disseste, coloquei a coroa num homem poderoso, exaltei um escolhido dentre o povo. Achei Davi, meu servo, eu o ungi com o meu santo óleo. Agora de 28 em diante, eu o conservarei para sempre no meu amor, e minha aliança com ele permanecerá firme. Farei sua descendência subsistir para sempre. Os irmãos estão vendo? Farei a sua descendência subsistir, e o seu trono enquanto existirem os céus. Se seus descendentes abandonarem minha lei e não seguirem minhas normas, se profanarem meus preceitos e não guardarem meus mandamentos, castigarei sua transgressão com vara e seu pecado com açoites, mas dele não retirarei todo o meu amor, nem faltarei com a minha fidelidade, não violarei minha aliança, nem alterarei o que saiu de
meus lábios jurei por minha santidade, uma vez e para sempre, não mentirei a Davi. Sua descendência subsistirá para sempre, e seu trono será como o sol diante de mim. Será estabelecido para sempre como a lua, e ficará firme enquanto durar o céu. E Jesus, o Messias, veio. E é por isso que enquanto o céu durar, essa é a chama que Deus acendeu, é a luz do mundo. Por isso, Satanás nunca conseguiu, e a maldade humana, exterminar com a família real. De noite nós vamos ver outro extermínio na família real. E Deus salvou um. Deus não deixou que um fosse exterminado, porque Deus fez uma promessa: não faltará para Davi um sucessor no seu trono. Deus é fiel. Os irmãos estão observando os atributos de Deus no lidar com o seu povo. Agora os irmãos observem, por favor, o final do versículo 10. Porque ele havia deixado o Senhor, Deus de seus pais. Sabe o que aconteceu? Edom, Líbina, os filisteus e os árabes se revoltaram contra Jeorão, o atacaram, o venceram e o destruíram. Agora olhem o relato do avô, Asa. Deus deu paz, não houve guerra, porque ele era fiel. Olhem a vida do pai dele, Josafá. Não houve guerra, porque o temor do Senhor caía sobre os povos ao redor, e eles não atacavam Israel. Paz, anos de paz. Mas agora, porque eles deixaram o Senhor, aqui está a explicação para as guerras. Irmãos, o fato de que agora várias nações começaram a atacar e vencer e destruir Israel, Judá, a explicação é porque havia deixado o Deus de seus pais. Esse Deus, meus irmãos, dá a vitória. Não importa se você é pequeno, ínfimo e insignificante, e o teu inimigo 10, 100 vezes, 1 milhão de vezes maior e mais forte. Quando Deus dá a vitória, ninguém derrota. Quando Deus dá a paz, ninguém parte para a guerra. Mas como eles deixaram o Deus da paz, Deus tirou a paz. A paz, meus irmãos, é produto de Deus. A paz de Israel com as nações era produto de Deus. Enquanto eles eram fiéis a Deus, Deus os protegia e lhes dava paz, segurança. Quando eles entravam em pecado, Deus simplesmente retirava a mão. Não era a mão que eles viam. É interessante, porque a explicação teológica e espiritual é que o temor de Deus caía. O que é isso? Cair o temor. É que o coração das pessoas, eles eram dominados pelo temor a Deus e diziam: não vamos atacar Israel. Eles não entendiam por que não faziam, porque Deus é soberano sobre o coração das pessoas. Quando Deus não quer que algo aconteça, Ele vai no coração da pessoa e tira daquela mente aquela ideia. Mas quando não, Deus deixa o coração do homem correr frouxo, e aí eles atacavam. Então a paz ou a guerra era produto de Deus. Quando fiéis, Deus dava paz. Deus fazia o seu temor cair. Quando não eram fiéis, Deus removia o temor que havia mandado para os povos, e os povos atacavam Israel. Deus é justo, Deus é soberano, Deus é fiel. Elias está no reino do norte. Os irmãos já observaram que Crônicas não se preocupa com Elias e nem com o reino de Israel, o reino do norte. Crônicas focaliza somente o reino do sul, porque foram esses que voltaram do exílio. O reino do norte, destruído e invadido, foi levado embora e parou de existir, porque os assírios trouxeram para a terra outros povos, e dessa mistura saíram os samaritanos, que é o meio judeu. Portanto, o reino do norte acabou, parou de existir. Só o reino do sul sobreviveu. Por isso, Crônicas não quer saber de Israel. Israel já não existe mais, o reino do norte acabou. Só tem agora Israel, no sentido de o reino do sul, Judá. E ele está registrando isso para que Judá entenda a mão do Senhor.
Meus irmãos, Elias é um profeta de Deus. 1 Reis e 2 Reis, o livro de Reis deixa isso claro. E ele mandou uma carta. Os irmãos já viram aí. Vejam aí, meus irmãos, versículo 12. Então lhe enviou uma carta da parte do profeta Elias. Elias não foi lá no sul, o ministério dele era no norte, mas ele mandou uma carta. E a carta dizia: porque não seguiste os caminhos de teu pai, Josafá, os caminhos do teu avô Asa, rei de Judá, mas seguiste o caminho dos reis de Israel, Acabe e Jezabel, e fizeste Judá e os habitantes de Jerusalém se prostituírem, o Senhor mandará uma terrível praga sobre o teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens, e tu terás uma grave enfermidade, um tumor no intestino, que cresceria progressivamente até que todo o intestino saísse por causa do tumor. E a Bíblia diz que depois de 2 anos, isso aconteceu, e ele morreu dessa horrível enfermidade, porque Deus feriu Uzias quando ele entrou no templo com lepra, porque Deus é soberano, Deus fere, tem muita enfermidade. Paulo está dizendo na sua carta aos Coríntios, tem gente da igreja doente, e tem gente da igreja que já morreu, porque comeu do pão e bebeu do cálice indignamente. O Senhor fere quando lhe apraz, o Senhor cura quando lhe apraz. Nem toda enfermidade é a mão de Deus pesando, mas muitas enfermidades podem ser a própria mão de Deus para nos humilhar e nos chamar de volta. Pode ser. Então não concluamos que toda enfermidade é castigo de Deus, porque não é. Mas tem enfermidade que pode ser castigo de Deus, sim. Quando? Discernimento espiritual você tem que ter. Perguntar a Deus o que lhe acontece. Tentar discernir espiritualmente os acontecimentos. Deus lhe feriu. E a Bíblia diz, meus irmãos, que tudo que ele fez com os outros, Deus fez com ele. E para terminar, esse homem morreu sem deixar saudades. Meus irmãos, sem deixar saudade. Você já imaginou você morrer, ninguém sentir um pingo de saudade de você? Ele morreu assim, não deixou saudade. E a Bíblia diz que ele não foi enterrado no sepulcro dos reis. Sabe por quê? Porque os ímpios não poderão ter o mesmo destino dos justos. No Velho Testamento, os irmãos não encontrarão, com exceção de uma vez, a noção de vida eterna e de céu, e nem a palavra inferno. Os irmãos encontrarão Sheol, o mundo dos mortos. No Velho Testamento, lembrem-se, a revelação é progressiva. Deus não revelou tudo de uma única vez, ele revelou progressivamente. Então, no Antigo Testamento, se deduzia se um homem era de Deus ou não, se ele era rico, saudável, e se ele era pobre e tinha enfermidade, ele não tinha a bênção de Deus, porque a noção de eternidade ainda não existe. Mas os irmãos vão começar a observar, na crise dos salmistas, de que os ímpios prosperam e os justos estão sofrendo. Então, alguma coisa está errada. E Deus começa a revelar que no fim, os destinos serão diferentes. Essa revelação máxima vem no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento, em embrião, você já tem a noção de que o justo e o ímpio não terão o mesmo destino. Por isso, já se começa a separar. Ele foi sepultado, diz a Bíblia, na cidade de Davi, mas não nos sepulcros dos reis. Ele não. Ele era ímpio. Ele não pode ser sepultado onde está Davi, onde está Salomão, onde está Asa, onde está Josafá. Homens de Deus, ele não pode ter os seus ossos juntos dos outros ossos, de homens justos. Meus irmãos, a vida é curta, a vida é breve. Temos que nos preparar para viver e para morrer.
Nós, os pais, queremos preparar os filhos para a vida. Como? Faça inglês, faça um instrumento, faça uma academia, escolha uma universidade. Nós queremos preparar o filho para a vida, não é isso? Mas não preparamos as pessoas para morrer. Ora, se temos que nos preparar para viver, por que nós não vamos nos preparar para morrer? E por que nós, igreja, vamos ficar tão atordoados? Se a morte chegar a nós ou a alguém que nós amamos, temos que estar preparados, meus irmãos. A morte faz parte. Não tem jeito. Você tem que se preparar para perder pai e mãe, para perder filho, para perder esposa, para perder marido. Quantos aqui já perderam? É claro que se dependesse de nós, nós não perderíamos. Mas o fato é que a vida é curta e ela tem que ser vivida na presença de Deus, em fidelidade ao Senhor, porque as nossas vidas estão sob os seus olhos e o seu juízo. Aquilo que nós fazemos em vida vai influenciar. Josafá já estava morto, mas o seu erro estava trazendo maldição e desgraça na vida da sua família, porque ele tinha uma nora maligna, filho de um casal maligno, e ele é o responsável. De noite os irmãos verão um pouco mais sobre isso, se Deus permitir. Por isso, cuidado com as alianças que você faz, as sociedades, as pessoas que você namora ou com quem você casa. Aceite o conselho do Salmo 1, leia, ele abre o saltério, não é à toa. Ouça o que o Salmo 1 diz. Deus é fiel, Deus é justo. Deus, meus irmãos, cumpre a sua palavra. E Paulo diz em Colossenses que toda injustiça cometida será por Deus punida. Meus irmãos, essa não é a mensagem que a gente gosta. Sejamos honestos. Talvez os irmãos possam estar pensando: pastor, eu vim aqui de manhã, eu queria tanto ouvir uma mensagem de conforto, eu queria tanto ouvir uma mensagem de consolo, e na verdade, eu também preciso de conforto e consolo, e há mensagem na palavra de conforto e consolo. Mas se nós tivermos um compromisso de seguir o ensino da Bíblia, nós vamos nos consolar aprendendo com os erros dos outros. Lembremos, não se aprende só com os acertos, também se aprende com os erros. Por isso, evitemos associações que não são aprovadas por Deus. Deus é justo, Deus é fiel. A palavra de Deus, meus irmãos, se cumpre. E o que Elias disse se cumpriu. Foi uma carta. A essa altura, quando a carta foi entregue, Elias já tinha sido arrebatado. Mas o que ele escreveu da parte do Senhor vingou até o fim. Deus é fiel. Acreditemos em Deus, meus irmãos. Acreditemos na sua palavra. Josafá foi uma bênção, extraordinário. Quando ele morreu, todo mundo chorou. Ele deixou saudades. Fizeram festa na morte dele, queimaram incenso, celebraram a vida preciosa, mas ele tinha erros. Ele cometeu erros. E os erros que ele cometeu afetaram a sua família. Então, cuidado com as decisões que você toma, por causa dos seus filhos, por causa da sua descendência. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, ore ao Senhor, ore a Deus de todo o seu coração.